muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado pela oportunidade que temos aqui para cultuar o Senhor, Pai. Estamos aqui com o nosso coração pronto, o nosso coração aberto para Te dar o nosso culto, Pai. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Obrigado pela oportunidade que temos de, com liberdade, Te adorar. Obrigado por essa tarde, é uma tarde que o Senhor mesmo nos dá, é um tempo que o Senhor mesmo promoveu para nós. Estamos aqui para consagrar esse tempo ao Senhor. Será um tempo poderoso, um tempo de crescimento para nós, que cada um de nós estejamos aqui com um coração grato e pronto para receber do Senhor, da sua palavra, com o coração disponível não só para ouvir, mas para praticar aquilo que nós vamos receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vocês estão aqui animados? Olha para o irmão que está do seu lado, observa aí se ele está animado. Se ele não tiver, anima ele, diz: olha, graças a Deus que você veio. Graças a Deus, que oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez, como família, como igreja, como irmãos, para juntos nós adorarmos ao Senhor, aquele que é digno da nossa entrega, do nosso louvor, da nossa adoração. Amém, gente? Glória a Deus. Cadê os nossos irmãos que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Queremos conhecer você, queremos celebrar a sua vida, queremos festejar também aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. O que nós queremos mesmo é celebrar a sua vida aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, o irmão Walter está chegando aqui. Tem mais alguém? Será uma oração exclusiva para ele? Graças a Deus. Você pode estender a sua mão, vamos orar pelo nosso irmão. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o irmão Walter até aqui. Obrigado por essa fase que encerrou. Obrigado por esse novo tempo que se inicia agora, Pai. Nós queremos um tempo de crescimento, de aceleração, de avanço, de clareza no Espírito, Pai, sobre aquilo que o Senhor o chamou para fazer, sobre aquilo que o Senhor o chamou para realizar nessa terra. Nós queremos, Pai, nos seus sonhos sendo alinhados, ajustados e se realizando, se materializando nessa terra. Em nome de Jesus, nós queremos ir presentes esperados e inesperados, vindo da parte do Senhor para o irmão Walter, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para ele. Tem um presente da nossa igreja. Parabéns, o Senhor é digno. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Nosso Verbo News está pronto. Temos informações importantes aí no nosso Verbo News. Fica ligado para você não perder nada. 28 de junho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. E na terça, dia 30 de junho, nós realizaremos o Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é nosso convidado especial. É nesta terça-feira, às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os lifezeiros de coração. Nesta quinta começa o evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí.
encerram hoje as inscrições para o Life Camp. Então, você que é adolescente ainda pode garantir a sua inscrição no valor do terceiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de formações e faça já a sua. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão, mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. Prepare-se para ser conduzida em uma jornada reveladora através das Escrituras sobre tudo que você precisa saber sobre o fim dos tempos. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão, mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? É com muita alegria que convidamos você para o lançamento do livro Da Trombeta ao Trono. Tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos, do pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de escatologia e especialista no estudo do fim dos tempos. Venha celebrar este momento especial e iniciar uma jornada escatológica. Hoje queremos indicar o livro Não Tens Muitos Pais, do autor Mark Henry. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em unção de porção dobrada. Neste livro você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidades espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aqui agora atualizados, eu quero reforçar para você que hoje é o último dia de inscrição do nosso Life Camp. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho, vai lá ao final do balcão de informações e aproveita, porque hoje é o último dia. Na próxima quinta-feira já vai começar o acampamento. Amém, gente? Então vai lá e faz a inscrição do seu filho ou do seu sobrinho, mas não deixe ele ficar fora. Sei que será um tempo maravilhoso para ele. Ele vai ter um tempo de lazer, de brincadeira, certamente, mas ele será marcado pela palavra que será ministrada lá durante esses dias. Então, insere o seu filho nisso, envolve. E isso é a sua parte na nossa jornada cristã também. E na próxima terça-feira aqui na igreja, às 19h30, nós teremos o nosso encontrão, que já é uma marca registrada do nosso final de semestre, nosso fechamento. Já estamos de recesso no VC. Eu sei que você já está um pouco triste por isso, mas na primeira semana de agosto nós voltaremos com todo o gás. Esse tempo ele é necessário, mas na próxima terça-feira nós nos encontraremos aqui às 19h30. Então você pode vir, toda a igreja é convidada. Venha, traga alguém com você. Você que já está em um VC ou não, aproveite essa oportunidade, vem aqui, você vai receber uma palavra. Os 28 grupos estarão aqui concentrados, reunidos. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, então vem. Começa exatamente às 19h30, mas você deve chegar um pouquinho antes para você encontrar um bom lugar, até porque o espaço certamente vai ficar pequeno, então chega antes. Amém? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Existe alguém que está aqui entre nós essa tarde pela primeira vez na igreja Verbo Teresina? Se você está pela primeira vez, faz um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos te conhecer e honrar a sua presença também. Todos de casa, né? Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, vamos dizimar, vamos ofertar, vamos fazer isso com alegria e com entendimento. Você pode abrir também a sua Bíblia, além da sua carteira, do seu aplicativo. Abra sua Bíblia rapidinho lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 10.
Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, a palavra diz assim: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Deus na terra que Ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nela, havendo multiplicado o teu gado, as tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicando-se a tua prata e o teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venha te esquecer do Eterno teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão, da casa da escravidão. Irmãos, perceba que eu amo esse texto e o que ele nos ensina, e ele vai continuar, os versículos vão continuar seguindo, que fala sobre um aumento, sobre um crescimento que está disponível para todos nós. Esse texto ele tem um contexto: o povo estava saindo da terra do Egito e estava entrando em uma terra que o Senhor deu a eles. Mas o Senhor tem um cuidado com esse povo, e esse cuidado continua e é estendido a mim e a você. Um Deus que não tem carência, que não tem necessidade nenhuma, está dando uma instrução àquele povo, do mesmo modo que Ele continua nos dando hoje. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E existe um ensino poderoso aqui, um cuidado de um Deus que não tem necessidade. Ele está mostrando para mim e para você que no meio das coisas que nós podemos possuir, em meio ao aumento que nós podemos desfrutar, Ele está sendo cuidadoso para que eu e você não esqueçamos dele. Como que nós vamos fazer isso? Liberando daquilo que Ele mesmo faz chegar. Percebe que Ele não diz que você precisa dar para Ele poder te dar algo? Não, Ele diz: olha, você vai crescer, a sua casa, o seu gado aumenta, o ouro e a prata aumenta, mas tenha cuidado com você mesmo. Isso nos ensina que nas riquezas não há problema. A grande questão é como nós vamos lidar com esse aumento, como nós vamos lidar com o crescimento que muitas vezes nós mesmos desejamos. O Senhor diz: você precisa ter cuidado com você mesmo. Versículo 17, por exemplo, ele diz assim, versículo 17: portanto, não digas em teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Versículo 18 diz: antes te recordará do teu Deus, porque é Ele quem te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais. Percebe que o que o Senhor quer nos trazer nesse texto é que existe um aumento disponível, existem riquezas que estão disponíveis para você, que você pode desfrutar, mas nesse percurso do aumento, nós não podemos nos perder. E isso fala sobre esse momento dos dízimos, os momentos das ofertas precisam ser compreendidos por nós. Será se eu estou dando para ajudar a igreja? Será se eu estou dando para ajudar Deus? Deus não precisa da sua ajuda. O fato é que quando Deus estabelece isso, e quando eu libero, quando eu dou, não é porque Deus precisa, mas é porque eu preciso manter, guardar o meu coração diante de tudo aquilo que Ele tem para me dar. Que a gente olhe para esse momento de dízimos e de ofertas sempre com esse olhar. É uma oportunidade que o Senhor gerou para mim e para você, para que a gente não se perca no aumento que Ele mesmo tem para nos dar. Amém? Então guarde o seu coração, tenha essa visão muito bem estabelecida em você, e certamente haverá um crescimento que você vai provar da parte do Senhor, e você nunca vai se perder em meio aos bens, às riquezas e o crescimento que existe nessa terra, que vem de Deus, não vem do diabo, vem da parte do Senhor, mas nós precisamos manter o nosso coração ajustado, alinhado na jornada. Amém? Você pode separar aí os seus dízimos, as suas ofertas, nós vamos orar, consagrar ao Senhor, e com toda a alegria vamos entregar a Ele. Amém? Glória a Deus. Se você prefere fazer pelo meio tradicional, você já sabe, o envelope está aí na sua cadeira, na cadeira à frente, lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas. Se você quiser utilizar cartão de crédito ou de débito, elas estão lá para te ajudar, para te orientar, ou se você quiser fazer por meio do Pix, também você tem essa possibilidade, está no telão aqui atrás, você pode utilizar esse recurso. Amém, gente? Levante aí a sua mão se você fez por meio digitais, ou se você vai fazer pelo envelope, levante aí o seu envelope, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de liberarmos algo, Pai. Nós damos não para receber do Senhor, nós estamos dando essa tarde e todos os dias, porque o Senhor já fez chegar em nossas vidas. Nós temos, Pai, porque o Senhor nos dá força, o Senhor é que nos dá capacidade para produzir.
Nós estamos aqui essa tarde para reconhecer isso, Pai. Nós honramos ao Senhor e liberamos uma semente de amor, de gratidão e de honra ao Senhor. Em nome de Jesus, cremos em aumento e crescimento e cremos que jamais iremos nos perder em meio às riquezas. Em nome de Jesus, vem com alegria, irmãos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ah, Senhor, que prazer para nós é gastar os nossos dias, a nossa vida, Senhor. O prazer da nossa vida é te servir, Senhor, é te buscar. Nada se compara, Senhor, à vida que nós temos com o Senhor. Nada se compara, Senhor. Nenhum tempo que nós vivemos na nossa vida se compara a tudo que vivemos e temos provado, Senhor. Desde o dia em que te conhecemos, desde o dia em que fizemos uma aliança com o Senhor. Nada se compara, Senhor. Nenhuma alegria desse mundo passageira se compara à alegria eterna de termos, Senhor, o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso amigo. A sua palavra, Senhor, que é a verdade, que é eficaz, que é viva, que é poderosa, que é apta para fazer absolutamente tudo que o Senhor diz que ela vai fazer, Senhor.
Senhor, nós te louvamos nessa tarde. Nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para te bendizer, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te reverenciamos, o quanto o Senhor é importante para nós, Senhor. Que nós não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Ah, Senhor, o que seria de nós, Pai, se não fosse o Senhor? Nós te amamos, Paizinho. O Senhor é o amado da nossa alma. Aquele em que nós podemos nos deleitar, Senhor. Como é bom nos deleitarmos na sua presença. Como é bom desfrutarmos, Senhor, da sua presença. Como é bom desfrutarmos, Senhor, de tudo que o Senhor é para nós. Nós chamamos, Senhor. Você pode levantar um cântico ao Senhor, entoar louvores a Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado dos seus, Ele tem te fortalecido. Nós chamamos, Senhor, te bendizemos, amado da nossa alma, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, Santo, Santo. Seja exaltado, Senhor, nesse lugar. Te amamos, Senhor. Não só por aquilo que o Senhor faz ou fez por nós, mas te amamos por quem o Senhor é para nós. Nosso Pai amado. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos e te bendizemos nessa tarde. Louvamos e engrandecemos aquele que é digno da nossa adoração, que é digno da nossa rendição, da nossa entrega. O Senhor é digno. Não há outro nesse lugar igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti nas nossas vidas, Senhor. Nós nos juntamos aos corais de anjos que nesse momento estão te exaltando, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo. Em um mundo tão caótico, em um mundo tão egoísta, tão individualista, nós nos levantamos como uma voz, como filhos do Senhor, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos nessa tarde. Te louvamos e engrandecemos ao seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Você pode se sentar. Vocês podem sentar, gente. Muito obrigada. Vocês são uma grande bênção. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Que grande bênção é estar com vocês aqui. Tá bom o microfone? Abra, por gentileza, a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57. Gostaria de ler esse texto com vocês. E eu gosto muito desse texto que o apóstolo Paulo fala. E enquanto você abre, eu vou falando algumas coisas, né? O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, né? Sobre a importância de permanecermos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E se a gente for observar toda a trajetória do apóstolo Paulo, desde o dia em que ele teve um encontro com Jesus, e o dia que ele decidiu servir ao Senhor, e desde então... Só trocar aqui o microfone. Glória a Deus.
Tudo vai bem, gente, só ajuste técnico. Então, se a gente for observar toda a trajetória do apóstolo Paulo, desde o dia em que ele recebeu Jesus, desde o dia em que ele fez Jesus Senhor da sua vida, a gente vê uma trajetória de desafios em que o apóstolo Paulo passou para cumprir o propósito e o chamado de Deus para a vida dele. Quando ele está dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, seja firme, permaneça firme. Ele não está falando de algo vazio, ele está falando de algo que ele vivenciou. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que foi firme naquilo que ele recebeu da parte de Deus. Alguém que decidiu, desde o dia em que teve um encontro com o Senhor e fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, ele decidiu não olhar para trás. Ele decidiu servir ao Senhor com a inteireza do seu coração. Ele não entregou somente de lábios a sua vida, ele de fato entregou a sua vida ao Senhor e ao serviço do Senhor, a cumprir o seu chamado de Deus. E a gente vê que quantos desafios, queridos, o apóstolo Paulo passou para ele escrever esse texto e dizer, permaneça firme, mesmo diante dos desafios. Permaneça firme e inabalável naquele que você confiou a sua vida, naquele que você fez Senhor da sua vida, mesmo que naturalmente algo esteja contrário à palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias se apresentem. E eu vejo nesse texto o apóstolo Paulo dizendo, olha, não oscila a tua fé. Sabe, não deixa os ventos das tempestades, das circunstâncias, não deixa o natural ser mais real do que a palavra que você recebeu da parte de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, seja firme, permaneça inabalável, sabe, queridos, e para nós permanecermos inabaláveis, nós precisamos ter algo onde nós podemos firmar a nossa fé, firmar os nossos pés e permanecer firme de forma que nada que naturalmente apareça para nós faça com que a gente olhe para trás. Ou faça, queridos, a gente duvidar daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Quando nós olhamos toda a trajetória do apóstolo Paulo, a gente vê os desafios que ele enfrentou, tudo aquilo que ele precisou enfrentar e ficar firme. Mesmo naturalmente, muitas coisas se levantando contra o projeto e o plano que Deus tinha para a vida dele. A gente vê os desafios dele ter sofrido naufrágios, nós vemos desafios onde ele passou por perigos, diversas situações, diversas circunstâncias, foi apedrejado, foi chicoteado, foi negligenciado, ele foi enganado, ele sofreu todo tipo de perseguição, uma cobra chegou a picar ele quando ele estava indo cumprir a vontade de Deus, e a gente pode pensar, como esse homem permaneceu firme? E a primeira coisa que eu queria falar para você sobre esse texto, sobre nós permanecermos inabalável, é que nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus. Sabe que quando a gente olha a palavra de Deus e a gente diz assim, quando a gente escuta no rema, na igreja, renova a tua mente com a palavra, isso não é uma frase de efeito que você não tenha compreensão e vivência disso. Quando a gente diz renova a tua mente com a palavra, que é aquilo que a palavra de Deus diz, é você trazer as verdades da palavra para a sua vida. É você se apegar com essa palavra sabendo que ela não é um pedaço de papel, ela é a verdade. A palavra de Deus, independente da circunstância, independente do que a gente está sentindo, independente do que a gente está provando, independente do que esteja acontecendo, do que o diabo esteja levantando, queridos, ela é um lugar seguro onde nós podemos colocar uma âncora e nos firmarmos. A palavra de Deus, deixa eu te dizer, qualquer pessoa que você ama muito nessa vida pode falhar, mas Deus nunca vai falhar com você. Deus nunca vai voltar atrás com você. Sabe, e a gente pode colocar o nosso coração e ficar bem firme na palavra, sabendo que Ele é fiel, que Ele cumpre a sua palavra, que o Senhor não volta atrás. Ele diz, olha, irmãos, sejam firmes, permaneçam firmes na verdade da palavra. Não oscila, não olha para o natural, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para os relatórios, não olha para aquilo que você está sentindo. Fique em fé, fica firme na palavra.
Eu sei que o apóstolo Paulo falando isso, a gente pode olhar assim, não, mas era o apóstolo Paulo. Queridos, a palavra que sustentou o apóstolo Paulo é a palavra que nos sustenta. Não deixou de ser verdade na nossa vida. Não é mais verdade na vida do apóstolo Paulo do que na nossa. Ela é a verdade de Deus. Ela é imutável. Deus não se arrepende, não volta atrás, Ele não olha para trás. Ele quer cumprir a sua palavra na nossa vida. De fato, Deus quer, queridos, que a gente desfrute de tudo aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Mas para isso, eu preciso ter essa palavra bem fundamentada no meu coração. Eu preciso estar com o meu bom depósito cheio da palavra de Deus. Onde o natural vai bater na minha porta, mas quem vai abrir essa porta é a minha fé. A minha fé que está fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse, queridos, que no mundo nós vamos ter aflições. Viver uma vida de fé não significa que agora vamos estar na terra, estamos aqui, não vamos ter desafios. Isso não é verdade, vamos ter muitos desafios, muitas circunstâncias, mas eu quero dizer para você que o Deus que foi com Paulo, nos naufrágios, nas perseguições, em ser chicoteado, na Ilha Malta, em todos os lugares, é o Deus que é comigo e que é com você. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos levanta, é o Deus que cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar firme na palavra de Deus. Eu preciso considerar aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu não vou considerar uma parte da palavra. Eu fiz Jesus, Senhor da minha vida, meu Salvador, isso é o suficiente. É maravilhoso você saber disso, mas eu quero que você saiba tudo aquilo que está dentro disso. Dentro da aliança que você fez com Jesus. Dentro dessa vida que você recebeu da parte de Deus. E a gente precisa compreender, queridos, que nós estarmos firmes na palavra, muitas vezes, nós vamos oferecer a resistência. Às vezes, aquilo que a gente está sentindo. Um exemplo, alguém que está passando por um processo de enfermidade, ela está sentindo dor. Existem sintomas, a fé não nega isso. A fé, ela não nega a existência dos fatos. A dor está lá, a dor existe. Mas o que a fé diz? A fé diz que ela precisa, essa dor, esses sintomas, esse diagnóstico, precisam se dobrar às verdades da palavra que o Senhor estabeleceu. E Ele disse, eu já levei. Ele já levou todas as dores e as enfermidades, portanto, esses sintomas são ilegais na minha vida, esses sintomas são ilegais no meu corpo, eu não aceito eles, a vida de Deus está no meu corpo, fluindo em cada célula do meu ser. Isso precisa ser uma verdade para nós, queridos. E essa verdade, ela não pode estar só na minha mente, porque existe um processo para a gente experimentar de tudo que a palavra de Deus diz. Eu não posso somente saber aquilo que Isaías 53:4 diz. Eu preciso viver aquilo que Isaías 53:4 diz. Amém, queridos? A fé, ela não pode ser um assentimento mental, não pode estar só na minha mente. Eu sei que Jesus levou as doenças. Eu sei que Jesus já levou as enfermidades. Eu sei onde o texto está escrito. Mas o quanto isso está no meu coração e na minha boca, isso revela se eu estou em fé. E eu acredito, queridos, que é exatamente isso, esse posicionamento firme em fé do apóstolo Paulo que fez com que ele permanecesse firme, mesmo diante dos maiores desafios e circunstâncias que acompanharam a sua trajetória. Sabe, e quando a gente fala assim sobre nós meditarmos na palavra de Deus, e eu amo estudar sobre isso, eu amo entender esses processos da renovação da mente. Eu gosto muito de pegar a palavra e não entender isso como algo que não é real. A palavra é real, queridos. Tudo vai passar, a palavra vai permanecer. Sabe, dias difíceis passam. E como você vai passar diante dos dias difíceis? Precisa ser firme e fundamentado na palavra de Deus. Então, como eu disse para você, quando eu estou meditando na palavra e eu penso nesse texto que o apóstolo Paulo diz sobre nós sermos firmes e inabaláveis, você pode imaginar o apóstolo Paulo naquele naufrágio? Ele chega, ele está no navio, ele está sendo levado preso. E ele apresenta e ele diz, olha, as circunstâncias são contrárias, os ventos são contrários, não vamos continuar. Ele chega para o capitão e fala, não vamos continuar essa viagem.
E o capitão, ele não segue a instrução que o apóstolo Paulo, o conselho que o apóstolo Paulo dá. E imagine no meio do naufrágio ele se levantar como uma voz de Deus para abençoar aquelas pessoas. Quão certo esse homem estava de que ele ia chegar no destino que Deus tinha dito que ele ia chegar. No local onde ele ia chegar, mesmo diante de um naufrágio. E o povo desesperado. E ele diz, olha, vocês podem se acalmar, aqui ninguém vai se perder diante desse naufrágio. O quão firme nós estamos na palavra de Deus, queridos, para não oscilarmos a nossa fé diante de circunstâncias, às vezes financeiras, às vezes de pressão, às vezes de perseguição, às vezes da oposição do diabo, a resistência, às vezes a resistência familiar. Quantas vezes nós precisamos ficar firmes, queridos, na palavra de Deus, não considerando essas circunstâncias para não oscilarmos a nossa fé. E a gente não naufragar. Porque existe uma forma de nós permanecermos firmes e é firmes na palavra de Deus. Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, eu gosto muito da história desse homem, a cura do centurião. Abra aí, por gentileza. Eu gosto do exemplo do posicionamento de fé em que o centurião tem diante de Jesus. No verso 5 diz assim, Mateus, capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. A primeira coisa que eu queria observar e chamar a sua atenção, a primeira é que esse homem não era um homem que tinha uma aliança, a aliança vigente que estava naquele momento. Para ele procurar Jesus é porque ele ouviu falar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo por onde ele passava. Ele ouviu certamente falar dos milagres que aconteciam por intermédio de Jesus. Então, quando uma circunstância natural chegou diante dele, o que é que ele pensou? Eu vou procurar aquele que pode resolver. Porque se ele resolveu na vida deles, ele vai resolver na minha também. E a outro detalhe no verso 8 ele diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Estamos falando de alguém que estava na antiga aliança. Dentro dessa antiga aliança, estamos falando de um homem que não estava na aliança vigente, mas que reconheceu que Jesus poderia curar o seu servo. Para além disso, ele reconheceu que a palavra que Jesus liberasse era tão poderosa quanto a presença de Jesus. Ele diz em seguida, pois também eu sou um homem sujeito a autoridades, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Jesus se admirou com a fé desse homem. E ela pôde ser observada por aquilo que ele falava. Quantas vezes, queridos, nós estamos diante de circunstâncias, passando por desafios, a palavra diz, permaneça firme. Coloque o seu coração na palavra. Deixe a sua fé bem firmada na palavra. E aqui vai um detalhe, queridos, a gente não coloca a palavra para dentro diante de desafios, a gente tem que renovar a nossa mente diariamente. A gente tem que aprender a palavra de Deus diariamente. Colocar no bom depósito do nosso espírito, receber da parte de Deus a inspiração. Podemos estar em dias de desafios ou não. No dia que você estiver diante de um desafio, o próprio Espírito de Deus vai comunicar algo que está no seu espírito. Ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra para você passar e para você seguir e você permanecer inabalável. Você permanecer sem sofrer diante dessas circunstâncias que você está passando. Sabe, sem sofrer danos. Às vezes passamos por circunstâncias, saímos quase que não sai. Mas Deus não quer que seja assim. Deus quer que a gente, diante desses desafios, a gente permaneça firme na palavra.
sabendo que Ele é fiel para cumprir, que Ele é poderoso para fazer, que Ele vai trazer uma palavra rema nas nossas vidas, que vai nos levantar, que vai ser um escape, e é nessa palavra que a gente vai fundamentar a nossa fé. É nessa palavra que a gente vai ficar firme. Seja com um motivo por um problema de saúde, queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que a Bíblia diz. É uma realidade, é um direito nosso andar em saúde divina. É um direito nosso. Jesus conquistou isso para nós, queridos. Amém, gente? Então eu não posso deixar para confessar a palavra que eu desfruto de saúde divina, que eu ando em saúde divina, que Jesus já levou todas as doenças, quando as doenças baterem na minha porta. Não, isso precisa ser uma verdade na minha vida em todo o tempo, a despeito do que eu estou passando. Voltando para o servo do centurião, e a gente vê ele dizendo: Senhor, eu não preciso que o Senhor entre, eu só preciso de uma palavra. Queridos, quantas palavras nós temos para permanecermos firmes? Quantas palavras nós já recebemos para nós permanecermos inabaláveis? Para a gente não olhar para trás. Quantas palavras nós recebemos, Deus não considerando de onde a gente vem, de onde a gente saiu, da criação que a gente teve, do estado que a gente mora, da cidade onde a gente está. Quantas palavras nós já recebemos que esse é o lugar que o Senhor nos abençoou. Esse é o lugar que o Senhor nos deu. Não importa onde a gente esteja, a gente está aqui, pois se é aqui que nós estamos, é aqui que nós vamos prosperar, é aqui que nós vamos cumprir o propósito de Deus. Esse lugar é uma bênção. É aqui que nós vamos avançar, é aqui que nós vamos alcançar pessoas, é aqui que nós vamos prosperar, é aqui onde a gente vai ver os milagres acontecendo, é aqui onde a gente vai ver a salvação, queridos. Isso precisa não estar só na minha mente, precisa estar na minha boca, no meu coração. Aleluia. E era isso que esse homem estava dizendo: Senhor, eu tenho uma necessidade. Meu servo está enfermo. Jesus diz: eu vou até lá. Ele disse: não precisa, uma palavra é suficiente. Eu creio que ela é tão poderosa. Quantas vezes, queridos, nós estamos diante de desafios e nós temos uma palavra dessa? Nós temos uma aliança com o Senhor, nós estamos em uma aliança superior. Nós estamos em uma aliança baseada no sangue de Jesus, não é no sangue de animal. Nós não somos mais pecadores, nós somos justos. Lembre-se, traga à sua memória aquilo que o Senhor já ministrou à sua vida, do que você vai fazer no reino de Deus. Traga à sua memória os milagres que você já viveu. Quantas vezes você declarou e confessou a palavra a respeito de algo e Deus fez? Sabe, traz à tua memória isso. O Deus que foi com você lá atrás é o Deus que vai ser com você até a eternidade. Ele não volta atrás. Ele continua realizando, queridos. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso para fazer, para criar, para reinventar, para fazer novo, para te dar ideia, para te dar estratégia, para fazer com que você corra velozmente, para que você avance, independente, querido, de qualquer relatório natural, independente de qualquer circunstância. E eu sei que o diabo ele é especialista, queridos, em querer plantar na nossa mente defeitos, nos acusar, nos diminuir, dizer que não conseguimos, mas todas as vezes que esses pensamentos surgirem, é nossa responsabilidade trazer cativa a nossa mente à verdade da palavra. Quando esse texto diz isso, queridos, é para você se lembrar quem você é em Cristo. O que você pode, o que você tem, o que Ele te tornou nele. E então, lembrando disso, você vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem como, queridos, nós termos sucesso na nossa vida, permanecermos inabaláveis, baseado em dados naturais. Naquilo que a gente faz. O que a gente faz é muito pequeno, queridos, diante de tudo aquilo que o Senhor faz através da sua palavra. É muito pouco. Nós fazemos sim a nossa parte, nós precisamos cumprir os princípios da palavra, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, precisamos renovar a nossa mente, mas sabe, o milagre, o poder, o sobrenatural, quem realiza é Deus. Tudo que Ele precisa é que a gente creia naquilo que Ele diz na sua palavra, amém? A Bíblia diz, Jesus disse, olha, muitas são as aflições do justo. São muitos os desafios, queridos. Se nós abrirmos, nós vamos ver cada um de nós passamos por um desafio diferente. Mas Deus, Ele é subjetivo, Ele tem como cuidar de cada um de nós.
Ele tem como prover um escape para cada um de nós. Ele tem uma palavra para nos sustentar diante de cada um desses dias desafiadores. E nós precisamos confiar na palavra. Abra, por gentileza, em Hebreus, no capítulo 2, verso 1. Eu sei que o Senhor não vai deixar a nós, queridos, seus filhos envergonhados nessa terra. Fica firme na palavra. Enquanto você abre, eu vou falando isso. Fica firme na palavra. Às vezes existem dias de dores e a gente imagina, eu não precisava estar passando por isso. Mas Deus, Ele vai ser o consolo, o refrigério que você precisa. Ele vai trazer a palavra para consolar o seu coração, para confortar você, para trazer refrigério. Assim como Ele traz força àquele que está cansado, àquele que está em dias desafiadores, que não sabe como é que Ele vai dar continuidade àquilo que Ele precisa fazer. Mas sabe, Deus vai cuidar de você. Ele providenciou Jesus, como Ele não vai providenciar qualquer outra coisa que nós precisarmos nessa terra, para vivermos aqui, para realizarmos o plano e o projeto que Ele tem para a nossa vida. Mas eu preciso confiar nessa palavra. Isso não pode ser um pedaço de papel, apenas uma história. A palavra precisa ser a verdade imutável no nosso coração. É nela que nós podemos confiar. Como eu disse no início, homens podem falhar, pessoas podem falhar, mas Deus, Ele não falha. Ele não volta atrás na sua palavra, Ele permanece firme. Se Ele disse, creia, permaneça firme nessa palavra, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Hebreus no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu sei que a gente ouve muito sobre fé aqui na nossa igreja, e glória a Deus por isso, porque tem gente ouvindo sobre maldição em outros lugares. Tem gente ouvindo que não são dignos, que são pecadores, que não valem nada. Mas aqui a gente está ouvindo é a verdade da palavra, queridos. São evangelhos, são boas novas da parte de Deus ao nosso respeito. Deus tem boas notícias para nós. E essas boas notícias, queridos, ela transforma a nossa vida. E quando esse texto, eu gosto desse texto, quando ele diz assim que a gente deve se apegar com mais firmeza, a gente não deve abusar de ouvir sobre fé. Não, queridos, a gente não pode, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não pode cansar, não precisamos inventar a roda. Não precisamos de uma nova verdade, de uma nova revelação, sabe, não, queridos, aqui é suficiente, está maravilhoso. Nós precisamos ficar com a palavra que nós temos recebido, crermos nela, permanecermos nela, sabendo que nós vamos chegar aonde Deus preparou para nós chegarmos. Que nós vamos viver completamente tudo aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Que nada vai ficar para trás. Mas o que está na sua boca e no seu coração? Em vez de dizer os dias são difíceis, comece a dizer: a boa mão do Senhor está mais e mais sobre a minha vida, facilitando. A boa mão do Senhor está facilitando a minha vida. A boa mão do Senhor está abrindo portas. A unção do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido de Deus. Eu sou abençoado, sabe? Fica firme nessa verdade. Eu sou curado, eu sou próspero. Tudo que eu faço dá certo. Onde eu coloco a minha mão, prospera. Por onde eu ando, o Senhor acampa seus anjos ao meu redor. Não vou morrer antes da hora, não vou ter morte prematura. Ninguém da minha família vai morrer antes da hora. O diabo não pode tocar na minha vida, nos meus filhos, na minha casa. O que está ocupando a nossa mente, queridos, o que está ocupando o nosso coração é aquilo que vai sair pela nossa boca. Não oscila. Fica firme na palavra. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher poderosa nessa terra. Eu sou usada por Deus nessa terra. Deus vai me usar para abençoar pessoas. O nome do Senhor vai ser glorificado em todos os dias da minha vida. Eu não vou ficar titubeando na minha fé, não. Eu vou permanecer firme. Porque Deus, o Deus que foi fiel com o apóstolo Paulo, Deus que foi fiel com Jesus, Ele é fiel comigo também.
e vai fazer com que eu permaneça inabalável? O vento pode soprar contrário. O diabo pode se levantar, perseguição pode surgir. Às vezes o próprio diabo pode ficar na nossa mente, como eu disse para você, olha o que você fez de errado. Olha o que você fez isso, olha o que você fez aquilo. Sabe, mas você precisa ser rápido. Você é muito mais inteligente que o diabo. Seja rápido e fale aquilo que a palavra de Deus diz. Naquilo que você está crendo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Deus não mentiu ao meu respeito. Aleluia. Nós precisamos estar firmes, queridos. Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Nós permanecemos firmes e inabaláveis, queridos, não é na confiança nem na sabedoria do homem, não é na nossa sabedoria natural, é na sabedoria de Deus, é na palavra de Deus. Por isso que eu estou falando sobre nós permanecermos firmes tanto com a palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, ele diz, eu velo para cumprir a minha palavra. Sabe, ele tem interesse, é desejo de Deus. Ele está interessado em cumprir a sua palavra na sua vida. Amém? Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, eu gosto muito desse texto. Você vê um contexto natural que diz algo, mas você vê alguém inspirado por Deus se levantando, falando aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Esse é o posicionamento que a gente precisa ter, queridos, para nós permanecermos inabaláveis diante de dias difíceis. A gente vai ver o que o texto diz, Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, o natural se negando a fazer o que é o seu papel. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que o natural esteja gritando na minha frente, eu vou adorar o Deus que eu sirvo. Eu vou levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor me alcançou. Senhor, não tem nada maior do que o Senhor ter me livrado do inferno e do império das trevas. Nada maior nessa terra. Não há circunstância nenhuma que seja maior do que essa. E o Senhor providenciou a salvação. Então, tudo que está aparecendo naturalmente para mim vai se submeter à verdade da sua palavra. Eu te adoro no meio do caos, Senhor. Eu te louvo no meio dessa circunstância. E eu sei que ela vai passar. Amém, queridos. Permanecer firme na palavra. Tiago, no capítulo 1, verso 21, diz... Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus, queridos, toda a palavra nós precisamos acolher. Sabe, questiona aquilo que o diabo está levantando, mas não questiona aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Será se Deus quer isso mesmo para mim? Será se Deus quer que eu desfrute de saúde mesmo? Será se Deus quer que as coisas dê certo no meu negócio mesmo? Será se Deus quer... Não, queridos, começa a questionar aquilo que o diabo está levantando e não o que a palavra de Deus diz. Deus quer sim te prosperar, Deus quer você sim curado, Deus quer sim manifestar a sua bênção no seu casamento, na vida dos seus filhos. Deus quer sim que você seja uma carta viva nessa terra. Sabe, que as pessoas olhem para a sua vida, que as pessoas olhem para aquilo que você faz. Veja em você a manifestação do caráter de Deus. Vão olhar para o teu casamento e vão dizer, meu Deus, o que aconteceu no casamento dessa pessoa? Eu quero para mim também, eu quero o Deus que essa pessoa serve. Porque não é você que é glorificado quando as coisas dão certo na sua vida, é Deus. É Deus que é exaltado. As pessoas olham e não veem você, não veem aquilo que Deus está fazendo em você. E elas entendem, eu quero isso para mim também. É tanto que as pessoas te procuram para orar por algo.
Está passando um sufoco, o que é que elas fazem? Vou atrás do crente. E glória a Deus por isso, a oportunidade que nós temos de ministrarmos a palavra de Deus e sermos socorro para esse mundo, para as pessoas que estão precisando de socorro. Amém, queridos? Acolha a palavra de Deus. Não seleciona. Toda a escritura é inspirada por Deus. É o próximo texto que eu queria ler com você. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu não posso ser seletivo com a palavra. Eu preciso aceitar aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo ensinado. E como eu disse no início, nós estamos em uma igreja, queridos, que não quer a gente no desconhecimento. Muito pelo contrário, você está no ministério sério, onde as pessoas têm interesse que você conheça toda a verdade da palavra. As pessoas têm interesse que você cresça espiritualmente. As pessoas que estão aqui, a nossa liderança, os nossos pastores, eles têm interesse que você saiba qual é o seu chamado, que você corra a sua carreira, que você avance e alcance pessoas, que Deus manifeste aquilo que Ele já conquistou em Cristo para a sua vida, em cada área da sua vida. Nós não estamos num lugar onde o engano é deixado para o povo e para a liderança é colocado aquilo que Deus preparou em Cristo. Não, você está num lugar que aquilo que foi liberado e preparado para a liderança vai te alcançar também. Vai te abençoar também, vai te alcançar também. Então, a gente não pode selecionar. Eu preciso saber como está o meu coração quando eu estou ouvindo a palavra de Deus. Porque o texto diz, queridos, que a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, eu sei que tudo aquilo que está escrito na palavra foi inspirado por Deus para me alcançar de alguma forma. É útil para me ensinar, para me repreender, para me corrigir. E a gente sabe que correção não é algo que você está sendo corrigido e você está sorrindo para o vento. Não, não é. Nós, quando somos corrigidos, somos confrontados. Mas o que eu vou fazer? Fechar o meu coração para aquele confronto e vou achar que eu sou mais certa do que a palavra, ou eu vou abrir meu coração e vou dizer, a palavra está dizendo isso, eu preciso me corrigir, porque se eu quero chegar onde Deus projetou para a minha vida, eu preciso acolher a palavra de Deus. Eu preciso considerar o que a palavra de Deus está dizendo ao meu respeito. Considere aquilo que está sendo ensinado sobre casamento para abençoar você. Considere aquilo que está sendo ensinado sobre a criação de filhos. A palavra de Deus, queridos, é o manual da nossa vida. E Deus confiou a sua unção sobre algumas pessoas. Todo mundo é ungido, mas sabe, 5 dons ministeriais não está aqui para, sabe, só brilhar. Não, é para te alcançar, é para te edificar, é para te aperfeiçoar. Abre aí, por gentileza, em Efésios, no capítulo 4, verso 11. Nós já estamos perto de encerrar. Deus é bom em todo tempo, amém? Deus é bom e o diabo não presta. Tudo que o diabo quer é um crente no engano. Tudo que o diabo quer é um crente achando que ele é pecador. Achando que ele não merece. Achando que não é para ele. Que as coisas funcionam na vida de uns e não funcionam na vida de outros. Sabe quem quer isso? O diabo. Mas a palavra liberta a gente, amém? Deus não quer isso para nós, não. Deus não faz acepção de filhos. O sangue que Jesus verteu, Ele verteu por toda a humanidade, para alcançar a todos. Efésios no capítulo 4, verso 11 diz, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre os 5 dons ministeriais. As 5 unções que operavam sobre a vida de Jesus e foi repartido com algumas pessoas. E ele vai dizer qual é a finalidade desses dons. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a finalidade? É ser edificado. É você estar sentado aí, você ser aperfeiçoado pela unção que o Senhor colocou sobre a vida de alguém que tem um dom nos 5 dons ministeriais para te aperfeiçoar,
para te edificar, para construir em você tudo que é necessário para você viver os planos de Deus, para você avançar, para você não ficar escravizado naquela vida que antes era a vida que se tinha. Mas agora, à medida que eu me exponho à unção, eu vou crescer, vou ser edificado, vou ser aperfeiçoado. E tem um tempo. Até quando isso vai acontecer? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não recebe de um ministro apenas. Entende que quem Deus levantou, Deus deu uma unção. A unção que Deus deu foi para te edificar e te aperfeiçoar. Não seleciona assunto da palavra. Não, eu recebo o que se diz sobre cura, sobre salvação, mas eu não recebo o que se diz sobre prosperidade. Queridos, está incluso na vida que Deus conquistou através de Jesus para nós. Não, eu recebo o que se diz sobre isso, mas eu não recebo. Eu não acho que se tem que congregar é assim, porque eu acho que é a igreja. Mas sabe, quando alguém vem aqui e diz para você que para você permanecer firme, você precisa ficar firme na palavra. E onde você passa tempo exposto à palavra, se não é sentado nos cultos para receber a palavra? Para receber da unção e da revelação que o Senhor trouxe ao ministro que está ministrando naquela noite. Não, eu entendo sobre o congregar, mas esse negócio de servir não é para mim. Eu quero dizer para você que isso é um sofisma. Deus tem um serviço para todos nós. Tem um lugar no corpo de Cristo que cabe a você. E Deus tem expectativa que você alcance pessoas. Para finalizar, queridos, eu queria dizer para você que Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, como está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 6. Não fica amuado diante das circunstâncias que o diabo levantar. Sabe? Renova a tua mente com a realidade que Cristo conquistou para você. Veste a tua capa de filho de Deus e permanece firme. Permanece ousado, sabe? Permanece firme na palavra. Não é o diabo ditando as circunstâncias do lado de fora e você se amuando, engolindo aquilo que o diabo está fazendo. Não, se levanta com uma voz de autoridade mesmo. Veste essa sua capa, permanece firme. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele disse na sua palavra. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Há alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e você ainda não fez essa aliança, deixa eu explicar para você. Esse convite que nós fazemos não é um convite para você mudar de religião. Não é um convite para você sair de uma determinada religião e passar a ser evangélico. Também não é um convite para você ser obrigatoriamente membro da Igreja Verbo da Vida. Se você vier, aqui é um bom lugar, glória a Deus, você vai crescer. Mas esse é um convite para você fazer parte da família de Deus. Receber Jesus é a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida. Receber Jesus, fazer uma aliança com Ele, é a principal decisão e mudança que vai acontecer na sua vida. Eu sei que muito se diz por aí que todos somos filhos de Deus, mas isso não é a verdade. Ele disse na sua palavra que todos aqueles que receberam Jesus, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Até aquele momento você é uma criatura de Deus. Mas para se tornar filho, você precisa fazer uma aliança com o Senhor. E como nós fazemos essa aliança? Romanos, no capítulo 10, verso 9, diz que eu preciso crer com o meu coração que Deus enviou Jesus, que Ele morreu e Ele ressuscitou. E eu preciso confessar isso com a minha boca. É assim que eu me torno filho de Deus. Então isso não acontece quando eu passo a frequentar uma igreja evangélica. Não, isso acontece quando eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca isso que eu lhe falei. Tem alguém que deseja fazer essa oração nessa tarde? Levante a sua mão, a gente quer orar com você.
esse foi o dia que o Senhor criou para você ter a sua vida transformada. Uma mudança 360 graus. A melhor mudança que vai acontecer na sua vida. Há alguém? Levante sua mão. Há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você já recebeu Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor está aguardando você voltar. Ele não está zangado. E Ele está aqui de braços abertos esperando você retornar para aquilo que Ele projetou para você. Há alguém que deseja se reconciliar nessa tarde? Enquanto isso, eu vou fazendo os demais convites. Não fica aí com seu coração queimando, não. Vem até aqui. Todos nós passamos por esse processo. E vai ser uma grande bênção para nós celebrarmos o seu novo nascimento ou a sua reconciliação. Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você já recebeu Jesus, mas você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, é para você, é para todo crente, é para hoje. Amém? De fato, o irmão Reagan diz que o batismo no Espírito Santo pode ser um acontecimento subsequente ao novo nascimento. Recebeu Jesus, já pode receber o batismo no Espírito Santo. Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Tem um povo aqui preparado para ministrar o batismo e você vai sair daqui afogueado, fervoroso de Espírito, orando em outras línguas. Todos cheios. Há alguém que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você tiver com alguma dor, algum sintoma de enfermidade ou recebeu algum diagnóstico, eu quero dizer para você que a imposição de mãos é uma doutrina bíblica. E você não precisa sair daqui com esses sintomas, ou com essas dores, ou com esse diagnóstico. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há alguém que deseja receber imposição de mãos? Todos curados? Uma igreja poderosa. Amém? Salva, cheia. Eu posso orar por você? Levante sua mão. Pai, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos expostos à unção que está nesse lugar. Eu declaro, Senhor, que a tua palavra vai produzir frutos nas nossas vidas. Eu declaro que ela não vai voltar vazia. Eu declaro, Senhor, que nós vamos permanecer firmes e inabaláveis, cada vez mais servindo intensamente ao Senhor, cumprindo o projeto que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor projetou para os meus irmãos vai se cumprir. Eu repreendo todo o plano do diabo contra a vida deles, contra a família deles. E eu creio, Senhor, que eles vão viver milagres. Eles vão ver o seu sobrenatural. Eles vão ver o Senhor agindo e a sua mão poderosa favorecendo eles, Pai. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus, queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra, amém? Glória a Deus, você foi abençoado essa tarde, que palavra poderosa, glória a Deus. Por essa palavra eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias para você que deseja continuar firme, inabalável e agarrado a essas verdades. Esse livro do Rick Renner é um livro maravilhoso. Eu quero de fato te indicar a você ir lá no nosso Verbo Shop e adquirir esse livro que vai certamente te ajudar muito a respeito desse assunto. Edifique seu fundamento, de Rick Renner. Esse outro livro do pastor Reagan, Compreendendo como combater o bom combate da fé. E esse outro livro, A Palavra Irresistível de Deus, Imutável, Irrefutável e Poderosa. Não só esses títulos, mas vários outros você pode adquirir no nosso Verbo Shop. Inclusive, ao final, você pode passar lá para conhecer um pouco mais dessas literaturas e outras também que você pode comprar para você, você pode presentear alguém em nome de Jesus. Nossos visitantes, alguém chegou depois? Amém, amém. Glória a Deus. Como eu falei, você pode passar lá no nosso Verbo Shop, no nosso Verbo Café também, está funcionando, existe algo preparado para você lá especial, certamente. Só para reforçar que as inscrições do Life Camp estão acontecendo e hoje
É o último dia, lá no balcão de informações você pode passar ao final. E na terça-feira, aqui na igreja, às 19h30, nós estaremos no nosso grande encontro, no nosso encontrão. Você certamente estará aqui. Traga alguém com você, alguém que nunca foi a um VC. Essa é a sua oportunidade de trazê-lo para conhecer os 28 grupos reunidos. Vamos fazer aqui uma grande festa em nome de Jesus. Sejam abençoados, praticando as verdades dessa palavra. Em nome de Jesus, nós queremos uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, de bons negócios, de grandes oportunidades. Fica ligado, deixa o seu telefone pronto, ele vai tocar em nome de Jesus. Amamos você.